E muitas das vezes alimentamos os prazeres da carne. Nós agora pedimos, dá-nos discernimento, porque sabemos que não é fácil. Oh Deus, quando dissemos que queremos amar como Deus, significa amar, Senhor, aqueles que te ouviram. Significa amar aqueles que são contra nós. Nos ajuda, agora a sermos mais constantes contigo, a termos uma intimidade mais profunda com o teu Espírito Santo. Senhor, eu apresento, Senhor, nas tuas mãos todas as famílias que compõem esta igreja, Senhor, e oro para que o crescimento delas seja sólido, Senhor, sejam mergulhados, Senhor, nos teus ensinos, Senhor. Sejam mergulhados, Senhor, seguindo a sua vontade, Papai Deus. Senhor, que tudo que nós fizermos, falarmos, seja para a glorificação do seu santo nome. Abençoa este culto nesta noite. Usa quem tem o Senhor entende. Abençoa essa comunhão, Senhor. Derrama de glória neste lugar. Nós não olhamos e caminhamos por quantidade, mas pela qualidade da entrega da nossa adoração, Senhor. Responde-nos, responde-nos. Usa o teu filho na palavra, com poder e autoridade. Usa os nossos músicos. Usa, Senhor, os lábios que vão louvar o teu nome. Espírito Santo, rege, Senhor, a vida da nossa juventude que irá levá-lo. E que essa noite seja, Senhor, uma noite simples, porém acentuada no teu amor sobre nossas vidas. Ministra os nossos corações e recebe o nosso recurso para a honra e glória do seu santo nome. Deus querido, vem com poder, Senhor, neste lugar, Senhor, trazendo libertação e cura, Senhor. Pai, que cada cura aqui seja marcada pela sua presença, e que cada movimento aqui seja na direção do seu Espírito, Pai. Abençoa as vidas que estão a caminho, Senhor. Abençoa as vidas que aqui já estão para te adorar, Senhor. E que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Assim nós oramos, entregamos a liberdade deste culto em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será colocada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o achará? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Quanto necessitam de oração? Querido Deus, amado Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia estar em sua casa. Te agradecemos por mais essa oportunidade de louvar e agradecer o seu nome, Pai. Ó
Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Eu queria contar um testemunho que aconteceu quando eu estava grávida da Glória, né? Então, vocês sabem que a gente tem que fazer ultrassom, né? Somente. Para ver como complementar e tudo mais. Aí chegou mais ou menos no 8º mês. Eu fui fazer a ultrassom dela. E o médico lá que fez a ultrassom falou que eu precisaria ir em outro lugar fazer a ultrassom, porque tinha dado um problema, né? Aí De começo, ele falou que não tinha visto o pé e a mão dela. No caso, que ela teria uma má formação. Eu não era convertida na época, né? Ainda não ia na igreja. Aí, assim, fomos para outro médico fazer outro ultrassom, né? Fomos encaminhados lá para o centro de Curitiba para uma medicina mais avançada. Fizemos o outro ultrassom lá no centro de Curitiba e constou também que, no caso, teria uma má formação, eles não enxergavam a perna, o braço e alguma coisa relacionada à cabeça, mas ela não soube explicar. E foi bem no tempo da microcefalia que estava dando nas crianças, bem nessa época, né, 3 anos atrás, né? Aí eu chorei muito, eu lembro que eu fiquei a noite toda assim, sem dormir, chorando muito, muito nervosa, né? Porque passar por 2 médicos e receber esse tipo de diagnóstico, tanto que eu tenho até os ultrassom lá em casa, até hoje. Assim, eu chorei muito. Aí eu tenho um tio, que é o pastor Vanderlei, que muitos de vocês conhecem também. Ele foi lá em casa, ele orou e falou: toma posse da tua vitória, porque a tua filha não tem nada. Ela não tem nada. Você creia que a tua filha não tem nada. E se ela tinha, Jesus está curando ela agora. E eu criei naquilo, agarrei para mim, e no outro dia eu fui de novo fazer a ultrassom. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela não tem nada. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela tem as 2 pernas, os 2 braços e, graças a Deus, ela é muito inteligente. Então, pela honra e pela glória do Senhor, eu creio que foi o meu milagre. Assim, que Deus fez. Agradeço a oportunidade. Oi? Eu vou chamar a Bruna para a gente estar louvando. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos.
ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, né? Quero estar chamando aqui nossos jovens também para junto nós estar já louvando o nome do Senhor. Aquele que brilha mais que a luz do sol,
dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu e estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, perseguida. Graças a Deus. Pastor, oportunidade, pastor? Que a paz do Senhor seja com todos.
Glória a Deus pela sua vida. Que bom nós estarmos aqui unidos, irmãos. Não olhamos para os que não vêm, mas olhamos para quem está aqui. E você veio aqui porque Ele está aqui. Então olhe para Ele essa noite, foque seus olhos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer a nós no capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios, dizendo no verso 10 ou 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eles, ou seja eu, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a sua conversão. Houve uma discussão na igreja de Corinto sobre a ressurreição. Alguns criam, outros não criam. E ele traz essa carta aqui no capítulo 15, restaurando essa ideia da ressurreição de Cristo. E há algo que me intriga. Paulo mata uma charada ali para acabar com as contendas. E nessa charada que ele traz ali para acabar com esse tipo de contenda, ele vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos. Sabe todos vocês aí com essa autoridade que Deus deu? Eu sou o menor. E não sou nem digno de ser chamado apóstolo, ele vai dizer. Pois eu persegui a igreja. Ele tira todos os seus méritos e títulos dizendo: olha, de todos que estão aqui eu sou o pior. Vocês podem me olhar até com um olhar de autoridade, mas eu sou o pior. Porque eu outra hora persegui a igreja. Mas ele diz no verso 10: mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Talvez você entrou indignado aqui essa noite. Talvez você bateu até a tua calculadora aqui na mente e dizendo: não, porque eu sou assim, assim, aquele é assim, assim, assado. Talvez você tenha até razão. Mas deixa eu te dar uma orientação, como o nosso querido apóstolo Paulo está dizendo. Olha, pode ter gente até maior, pode ter gente até com mais autoridade, pode ter gente com muito mais anos de pastoreio do que eu. É verdade, tem. E todos têm as suas experiências. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Fica com essa convicção. E eu quero chamar você nesse momento para focar em algo que está aqui. Não vamos olhar para os que não veio. Olha para quem está aqui. E Ele está aqui essa noite. Paulo vai dizer que pela graça eu sou o que eu sou. E a sua graça não é vã para comigo. Sabe o que ele diz, meu irmão? Minha irmã? O que Deus está produzindo na minha vida, isso não está sendo em vão. É isso que ele está querendo dizer. Se nós olharmos atentar para os problemas, se nós olharmos para as questões financeiras, para a questão da sua saúde, para a questão do seu âmbito familiar, ou para a questão de problemas da igreja, enfim, da sociedade, a graça do Senhor na sua vida está sendo em vão. Paulo, ele estava sendo, o irmão Antônio, aqui o evangelista irmão Antônio, ele tem conhecimento desse estudo. Paulo, ele era abarrotado de problemas. A igreja de Corinto era um problema na vida dele. A ponto de alguns, aonde ele ia pregar, imagine Paulo, a autoridade que era, aonde ele ia pregar, eles diziam assim: se você não trazer a carta, você não prega. E ele era o que ministrava com autoridade. Os problemas vão seguir do teu lado. Só que Paulo vai dizer isso aqui: eu sou
o que sou, porque a graça dele me fez assim. E não vou olhar para os problemas em vão. Bate o botão do off aí, irmão, nos problemas que você tem financeiro, nos problemas de sociedade, nos problemas que você tem dificuldade de se comunicar. Bate o off aí. Você está num lugar que Ele está aqui. E seja o que você é pela graça de Deus. Não faça esse culto em vão. Se derrame na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Não só hoje, mas no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que do coração procede as saídas da vida. Então não fique ela apenas um momento para esse culto, mas leve para a sua vida em nome de Jesus. Certo momento que eu estava passando por depressão fortíssima, minha família sofrendo comigo, a igreja sofrendo comigo, todos sofrendo comigo. Um dia o Espírito Santo me falou. Eu falei, por que a morte seria a melhor saída para mim agora? Por que o Senhor não dá um jeito para mim não precisar tirar? Eu escutei nítido o Espírito Santo falando, você só precisa ser quem você é. Eu quero deixar isso para você hoje. Você só precisa ser quem você é. Para a igreja voltar ao normal, para a tua vida voltar a ser o que era, você só precisa ser o que você é. O que tenta gritar para fora de você não é você. Porque Paulo vai dizer, eu só sou o que eu sou porque a graça de Deus me fez assim. A graça de Deus fez você para ser o que você é. E talvez você está num momento que não consegue identificar a sua identidade. Vamos se colocar e deixar. Senhor, faça o que eu sou conforme o Senhor me fez. Aleluia. Irmãos, amanhã nós temos um grande encontro. Temos um batismo às 10 horas da manhã para a honra e a glória do Senhor. Vamos com o coração irradiante. Vamos lá ser o que nós somos, irmãos. Vamos lá se alegrar com os nossos pequenos que estão aí, sendo os pequenos e os grandes também, né, Paulo? Que estão ingressando como membros agora nossos. Vamos se alegrar. Eu estarei saindo às 6:30 da manhã. Eu pedi para o irmão Enéas colocar lá, acho que ele esqueceu, deve estar muito corrido lá. Consegue pôr o endereço lá, irmã Margarete? Ou se vocês tiverem a localização para anexar lá. Aí os irmãos que quiserem ir pelo endereço, amém. Mas quem quiser me seguir, a peleja é cedo, irmãos. 6:30, tá? Estarei saindo às 6:30, tá? E a gente precisa organizar um café, vai ter um café para recepcionar, vai ter um almoço abençoado lá, não se preocupe. Não esqueçam de levar os pratos e talheres, cada um ficará responsável pelo seu prato e talher, e também na hora de lavar lá, cada um lava o seu, para não gerar transtorno, ficar tudo organizado, e assim todos podem participar. Não vai ninguém só para trabalhar, então vai todos para ajudar. Precisamos de ajuda ali na cozinha, ajuda com os irmãos que estará assando carne, tá? Ajuda com a degustação, aí todo mundo quer, né? Amém. Vai ser um dia abençoado, e vou dizer para vocês, tem um monte de sorvete, gente, glória a Deus. Vai orando aí, essa madrugada, vigília, irmãos, de oração, para Deus abrir o sol amanhã. Amém? Na verdade, a vontade de Deus prevaleça. Nós falamos brincando, mas que a presença de Deus não falte. Estejamos orando para que a bênção do Senhor seja no dia de amanhã. Amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Estão todos aqui nossos, né? Não está visitantes, mas nós glorificamos a Deus por isso. Amém? A irmã Valerie, já vai fazer o momento da oferta? Quem vai louvar? A Valerie? A Valerie vai estar louvando? Glória a Deus. Então, nesse momento, enquanto nossa irmã Valerie esteja louvando, nós vamos fazer o recolhimento das provisões através dos dízimos e oferta para mantimento da obra do Senhor. Faça isso com alegria no coração, irmãos. Seja quem você é, seja quem Deus te chamou para ser. E Deus te chamou para ser um administrador da obra de Deus. Amém? Sabemos que temos muito compromisso, pois está chegando a inauguração da igreja. Então faça isso com alegria no coração, em nome de Jesus.
Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Graças a Deus, né? Querendo nós ou não, o Senhor está na casa.
Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes eu me peguei, pensava que estava sozinha, mas o Senhor estava trabalhando a meu favor. E o Senhor está trabalhando a favor de você também. Os irmãos vão estar em pé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Querendo nós, Deus é Deus, independente da situação que nós estivermos passando. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus pelos irmãos que contribuíram nesta noite. E logo após nós vamos estar louvando o Senhor novamente, os jovens. E em seguida, a igreja pode continuar em pé para louvar o Senhor com a gente. E logo após, já passamos para a mensagem. Pai querido e santo, louvamos a Ti, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos Teus filhos, Pai, que contribuíram para a manutenção da Tua obra. A todos, papai querido, que tiveram condições, que não tiveram, da mesma forma. Eu louvo a Ti, Senhor, porque é o Senhor quem providencia tudo, Senhor da glória. É o Senhor quem abre porta onde não tem, Pai. Deus de mistério, receba os dízimos e oferta nesta noite. Contempla os Teus filhos, papai, que tiveram condições, que não tiveram, papai querido. Abra as portas, supra as necessidades, papai. Multiplica, Senhor, na vida dos Seus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, papai. Continua operando milagre, operando maravilha na vida do Teu povo. Deus de mistério. Logo mais iremos passar, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, usar poderosamente o Teu servo, irmão Eric, papai, na Tua palavra, Deus tremendo, nesta noite. Venha falar comigo, com todos, papai, que se encontra, Pai. E continua, Senhor, conosco, recebendo nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido e santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos continuem em pé e vamos louvar com a gente. Tremendo e santo. Deus tremendo e santo, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
toda a igreja com a paz do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. Sou grato ao meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha família, que certamente sem eles eu aqui não estaria. Todos os irmãos encontraram 1 Coríntios, capítulo 9, verso 10, versículo 10. Diz assim: não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Coríntios, a carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, aos irmãos que estavam em Corinto, é uma carta a qual ele escreve com o intuito, com o objetivo de ensinar, com o objetivo de exortar os irmãos. Exortar, no nosso dicionário, ele é um verbo que significa dar estímulo, ou seja, animar. Paulo escreve esta carta com o objetivo de ensinar, exortar, animar os irmãos. E o texto que acabamos de ler, um capítulo anterior, Paulo ele está relatando aos irmãos sobre a comida, o qual havia um desentendimento entre os irmãos relacionados ao alimento. Então, alguns irmãos comiam a comida que era sacrificada aos ídolos, sacrificada aos outros deuses, e alguns não concordavam com aquilo. Então Paulo ele vai dizer: se você for comer na casa de um irmão, na casa de uma pessoa, coma de tudo que puserem à mesa. Porém, se o seu irmão falar para você que essa comida é sacrificada a ídolos, não coma, por causa do seu irmão, para que você não faça o seu irmão tropeçar. E no capítulo de número 9, então, Paulo ele começa, como o título já diz, a dizer os direitos de um apóstolo. E no versículo de número 1, ele começa nos dizendo: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, não são vocês o resultado do meu trabalho. E no versículo de número 3 ele vai dizer: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos?
E aqui ele cita o exemplo de Pedro, o qual era o apóstolo que tinha sua esposa junto com ele. E ele reforça dizendo: ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de sustento sem trabalhar? Paulo, no começo do capítulo 9, ele traz os direitos. Ele fala somente dos seus direitos. E ele segue dizendo: o lavrador quando ara, ou o debulhador quando debulha, não é digno, não é aceitável que ele também participe da colheita. Ele dá um exemplo aos irmãos e ele fala: se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Paulo, ele começa descrevendo todos os seus direitos, mas o que me intriga é que no versículo de número 12, ele vai nos dizer a parte B: mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, nós suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Paulo, ele começa explicando os direitos, os seus direitos, o qual, trazendo para o nosso contexto, muitas das vezes nós estamos cobertos de direitos, muitas das vezes nós estamos cobertos de razão, realmente. Por que eu falo isso? Porque eu queria tomar algumas decisões e lendo esse trecho, essa parte que Paulo escreve dos seus direitos, Deus ele falou comigo. Quando eu conversava com ele, ele dizia: realmente, Eric, realmente você tem direito, você tem razão, eu não discordo em nada do que você pensa, mas a pergunta que ele me fez é: que recompensa vai ter você fazer isso? Não para você, mas para o meu evangelho. Que lucro que vai ter? Eu não tiro o seu direito, mas que recompensa vai ter isso? Que recompensa você vai ter você tomar essa atitude, essa decisão? Nós suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Paulo, ele segue dizendo no versículo 15: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. E ele começa a dizer: e eu não estou escrevendo isso na esperança de que vocês façam algo por mim. Não, pelo contrário, ele expõe tudo isso apenas para dizer que ele necessita pregar o Evangelho dessa forma. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, porque me é imposta essa necessidade. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se eu prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se eu prego apenas por obrigação, apenas estou executando uma incumbência a mim confiada. O que ele quer dizer é que tudo que você tem a mão para fazer, se você faz de livre vontade, se você faz por amor, não a si mesmo, mas por amor ao Evangelho de Cristo, você vai ter uma recompensa. Mas se você faz apenas porque é uma obrigação, apenas porque lhe foi imposta este cargo, essa obrigação, Paulo vai dizer que você está simplesmente cumprindo aquilo que lhe foi confiado. E qual é a recompensa? E Paulo, ele diz que a recompensa é esta: que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregá-lo. Paulo, ele expõe todos os seus direitos e ele diz que ele não usa de nenhum deles para pregar o Evangelho. A verdade é que dia após dia todos nós estamos cobertos de direito,
Todos nós estamos cobertos de razões, mas que recompensa isso vai ter? Será que isso não vai colocar um obstáculo no Evangelho de Cristo? O que Deus ele pergunta para mim e para você é, não você, não a sua razão, mas e o meu Evangelho? E o meu Evangelho, como é que está? Porque o que eu vejo na Bíblia são homens repletos de direito, mas que abrem mão de todos os direitos para obedecer, para não pôr obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Abraão, ele tinha o direito de ficar na sua terra, de ficar com a sua parentela, mas ele escolhe obedecer ao Senhor. Abraão, ele tinha o direito de questionar Deus: por que o Senhor quer que eu sacrifique o meu único filho? O filho que o Senhor me deu, o filho da promessa, por quê? E ao contrário, ele não usou desse direito, ele antes foi obediente ao Senhor. Samuel ele tinha o direito de não ungir um rei, quando o povo de Israel, sendo dirigido apenas pelo profeta, escolheu ter um rei, assim como os outros povos. Samuel, ele se entristece muito e Deus fala para ele: Samuel, eles não rejeitaram a você, ao contrário, eles rejeitaram a mim. Samuel, ele tinha o direito de não ungir o próximo rei, mas ele escolhe obedecer. Ele escolhe não pôr obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Davi, ele tinha o direito de ter o reinado após ser ungido rei, mas ele escolhe continuar servindo, ele escolhe continuar na obediência, ele escolhe continuar fazendo a vontade do Senhor, para não pôr obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Quero compartilhar com os irmãos um trecho da Bíblia que narra exatamente o que eu quero passar esta noite, o que o Senhor quer passar esta noite, o qual se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, cujo primeiro versículo nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. A Bíblia começa descrevendo Naamã, e ela começa enfatizando que este homem, ele era comandante do exército do rei da Síria. E ainda assim o escritor enfatiza: ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Ele era muito respeitado e honrado pelo rei. Naamã, comandante de um grande exército. Alguns versículos adiante a palavra vai nos dizer que o próprio rei se apoiava nos seus ombros. Ele era um homem de confiança do rei, um oficial. E eu fico pensando que naquele tempo um oficial era como se fosse um juiz no tempo de hoje. Você não pode falar qualquer coisa para um juiz, para o desembargador. Você não pode chegar falando de qualquer forma. E eu penso que Naamã, ele era esse homem, o qual muitos temiam ao ir falar com ele. Ele era muito respeitado, a palavra do Senhor vai nos dizer. Eu quero pensar, a Bíblia não nos traz isso, mas eu quero pensar que a sua casa devia ser uma das melhores casas daquela cidade. Era um homem de respeito, a sua família era uma família de respeito. Aquele homem era um homem de muitos direitos. Aquele homem era um homem que tinha muitos direitos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo 2, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram uma menina como cativa. E eu penso na situação agora daquela menina, tomada como escrava, tomada como serva, foi levada até a casa de Naamã. E eu fico pensando, e os direitos daquela menina? Será que aquela menina ela não tinha direito de ficar calada? Não tinha o direito de não falar nada, mas ela fala bem assim:
a sua senhora, a sua serva: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Embora Naamã tivesse muitos direitos e fosse um homem muito respeitado, ele era leproso. A lepra, para que os irmãos entendam, era uma doença infecciosa que acontecia na pele. Ela era causada na pele das pessoas, a ponto de partes do corpo, como as cartilagens, que são mais sensíveis, como por exemplo a nossa orelha, ela começava a se desfazer. Era uma doença muito terrível, o qual os leprosos chegavam a ser afastados das cidades, afastados das pessoas. E Naamã era leproso. Mas este homem, este oficial, líder de um grande exército, cheio de razão, repleto de direito, ele resolve dar ouvidos a uma menina, a uma serva que foi tomada como escrava. Ele resolve dar ouvidos. Muitas das vezes nós temos o direito, nós somos repletos de direito, cobertos de razão, mas no que isso vai resultar? No que isso vai resultar para o Evangelho de Cristo? No caso de Naamã, se ele não tivesse ouvido aquela menina, no que isso iria trazer resultado para a vida dele? E a palavra do Senhor nos descreve que Naamã, ele dá ouvidos à mulher, dá ouvidos à sua esposa, e ele vai até o rei e fala: rei, há um profeta, há alguém que pode me curar. Então o rei, ele concede carta a Naamã. Então Naamã, ele vai consigo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele leva consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E junto com ele vai a carta do rei. E quando ele chega perante ao rei de Israel com a carta, o rei de Israel rasga as suas vestes e fala: quem esse rei da Síria pensa que é mandar esse homem até mim? Por acaso agora sou eu Deus para que o cure da lepra? E quando Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele fala: rei, manda este homem vir até a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E Eliseu, cheio de direito, agora sim, ele percebe que usar do seu direito ia resultar em algo bom. Usar do seu direito ia resultar em algo bom para o Evangelho de Cristo. Então Naamã, ele vai até Eliseu. E nesse momento, você jovem, você meu irmão, principalmente você jovem, assim como eu, o qual criamos muitas expectativas dia após dia, temos muitos sonhos, criamos expectativas. Naamã foi um homem que criou uma expectativa. E quando ele se apresenta perante Eliseu, Eliseu nem fala com ele. Eliseu manda o seu servo Geazi ir falar com ele. E o servo de Eliseu diz: vá e mergulhe 7 vezes e ficará limpo. Vá ao Rio Jordão e lave-se 7 vezes e sua pele restaurará e você ficará purificado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo 11, Naamã ficou indignado, porque ele pensou consigo mesmo: eu viria até aqui e eu pensei que tão somente ele estenderia a mão sobre mim e eu seria curado. Muitas das vezes nós criamos expectativas e pensamos que vai ser somente eu ir lá e eles vão pôr a mão sobre mim e vai dar tudo certo e eu já serei curado. Mas muitas vezes Deus, ele trabalha em nós. Deus, ele tem que trabalhar mais um pouquinho. Deus, ele tem que nos mostrar que apesar de estarmos cobertos de razão, ainda temos que nos esvaziar mais um pouco. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o servo de Naamã, mais uma vez, fala para ele: meu Senhor,
Se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Quanto mais que vá e mergulhe 7 vezes. É exatamente o que Paulo fala aos irmãos de Corinto. Eu não estou pedindo a vocês algo difícil. Eu não estou pedindo, olhe para mim, olhe para o meu exemplo. Eu abri mão de todos os meus direitos para não pôr impedimento algum no Evangelho de Cristo. E Naamã, ele vai e mergulha as 7 vezes, ele dá ouvido mais uma vez ao seu servo. E Deus mais uma vez tem a oportunidade de trabalhar na vida dele. E ele mergulha 7 vezes e sai purificado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele retorna ao profeta e oferece ouro, oferece prata, oferece as roupas finas. E Eliseu recusa tudo aquilo, recusa o ouro, recusa a prata, porque para Eliseu, ele tinha o direito? Talvez sim, talvez ele tinha o direito de aceitar, mas que lucro isso ia ter, não para Eliseu, mas para o Evangelho de Cristo. Assim como Paulo fala, o Evangelho é apresentado gratuitamente. E Eliseu recusa receber ouro, recusa receber prata. E Naamã insiste e Eliseu fala, não, eu não vou aceitar. Então Naamã fala bem assim para ele, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, porque quando o meu Senhor, o rei, ele vai até o templo, quando o meu Senhor, ele vai até o templo para adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Naamã, ele está dizendo para Eliseu, que o Senhor me perdoe, porque é o meu trabalho, é a minha função. Eu sou oficial do exército. Quando o meu rei vai adorar, eu tenho que ir lá e tenho que me ajoelhar. Que o Senhor me perdoe. E sabe o que Eliseu fala para ele? Sabe o que Eliseu diz? Eliseu podia estar completamente cheio de razão e falar para Naamã, você não pode se ajoelhar, você não pode se dobrar, você não pode fazer isso, Naamã. Mas sabe o que Eliseu fala para ele? Vá em paz, porque nós suportamos tudo para não pôr obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Eliseu estava coberto de razão, mas vale a pena eu suportar para este homem alcançar um Deus que é tão grande. E a palavra do Senhor nos diz que no versículo 20, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, ele fala bem assim, o homem de Deus, Eliseu, meu Deus, ele foi tão bom para esse homem, para Naamã. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer que ele diz dessa forma, ele foi tão bom para aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. E ele fala, juro pelo Senhor que eu correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Geazi sai correndo. E no versículo que lemos, em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, Paulo ele vai nos dar o exemplo. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, no tempo de Paulo, haviam os jogos realizados pelos gregos no estádio. E ele vai usar esse exemplo. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E ele nos diz, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem a coroa. E ele reforça, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Qual é a preparação que um atleta tem? O qual, por exemplo, nas Olimpíadas,
se preparam quantos anos para apenas executar uma vez e tentar alcançar uma medalha, tentar alcançar uma coroa. Da mesma forma somos nós. Todos nós estamos em uma corrida. Todos nós a todo momento estamos correndo por algo e estamos nesta corrida chamada vida. Todos nós estamos nesta corrida. E Geazi, ele corre atrás de Naamã, porém ele corre pelos motivos errados. E o que eu vejo muitas vezes, muitos jovens, tantos jovens correndo pelos motivos errados, Assim foi Geazi. Ele correu, mas ele correu pelos motivos errados. E quando ele chega em Naamã, ele fala: chegou dois moços e poderia dar umas mudas de roupas finas. Então Naamã entrega ouro, entrega prata, entrega roupas para ele. E quando Geazi retorna, Eliseu pergunta: aonde você estava? Geazi responde: eu não estava em lugar nenhum. E Eliseu diz: por acaso o meu espírito não estava contigo? Por acaso o meu espírito não era contigo quando aquele homem desceu da carruagem? E a lepra de Naamã foi para Geazi e toda a sua descendência, porque ele correu pelos motivos errados. E aqui a palavra do Senhor, Paulo nos diz: vocês não veem todos os que correm, todos os que competem no estádio? Eles correm apenas para ganhar um prêmio. E ele nos diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que ele quer nos dizer é: corram de tal modo que vocês alcancem a vida eterna. Corram de tal modo, suportando tudo, para que vocês alcancem o galardão, alcancem a coroa. Corram de tal modo para que vocês alcancem a coroa. Quando ele dá o exemplo, todos os que submetem nos jogos, todos os que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. O que ele quer nos dizer: tudo que foi colocado na sua mão para fazer, faça o melhor. Corra de tal forma que você alcance a coroa. Você, jovem, corra de tal forma que alcancem a coroa. Não corra pelos motivos errados. Eric, mas por quem eu devo correr? De que forma eu devo correr? Paulo, ele nos diz: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Paulo, ele tem um alvo certo, ele corre como quem tem o alvo. E qual é este alvo? O alvo que Paulo nos descreve nas cartas aos Filipenses, no capítulo de número 2, cujo texto diz assim: a humildade cristã. Esse é o alvo o qual devemos correr. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se. O que Paulo quer dizer é que Jesus, sendo filho de Deus, era algo que ele devia apegar. Jesus, ele estava coberto de direito, mas antes mesmo ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora sendo o próprio Jesus vai nos dizer: se vocês comentarem, que recompensa vocês terão. Se vocês amarem somente os que amam vocês, que recompensa vocês terão. Não são os ímpios também assim? Não fazem os ímpios também da mesma forma? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Muitas das vezes nós estamos, meus irmãos, sim, nós estamos cobertos de razão, nós estamos cobertos de direito, mas o que o Senhor pergunta para nós esta noite: e o meu evangelho? Que proveito isso vai trazer para o meu evangelho? No que isso vai contribuir para o meu evangelho? Nós suportamos tudo para não pôr obstáculo algum no evangelho de Cristo. Quero convidar esta noite você jovem, você meu irmão, que certamente está coberto de razão, certamente você tem muitos direitos, mas nesta noite eu quero convidar você, meus irmãos, vamos abrir mão um pouco desses direitos, vamos deixar os nossos direitos de lado para não pôr obstáculo algum no evangelho de Cristo. Vamos abrir mão da nossa própria vontade, vamos nos esvaziar um pouco de nós mesmos, para que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra. Reconheço, Senhor, ó Deus, o Teu grande poder e a Tua majestade. E aqui estou, Senhor, ó Deus Pai, cumprindo, Senhor, o Teu propósito para a minha vida, o meu chamado. Pai, neste momento eu oro com os meus amados irmãos, Senhor, para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, retire de nós, Senhor, o nosso orgulho, retire de nós, Senhor, os nossos direitos, que possamos, Senhor, nos esvaziar, Senhor, para que Tu nos encha, Senhor, que a nossa atitude possa ser a mesma de Ti, que a nossa atitude, Senhor, possa ser a mesma que a Sua, Jesus. Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, derrama, ó Deus Pai, do Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor, nos enche, ó Pai, de tal forma, Senhor, ó Deus, que possamos, ó Pai, encontrar, Senhor, a alegria, um perfeito amor, Senhor, uma perfeita comunhão em Ti, Jesus. Abençoa, Senhor, a cada jovem, a cada irmão que aqui se encontra, ó Deus Pai. Coloca, Senhor, o Teu amor, coloca, Senhor, em nós a humildade, Senhor, que possamos reconhecer, Senhor, que possamos considerar, Senhor, os outros superiores a nós mesmos, Senhor, ó Deus Pai, que possamos, ó Deus Pai, não ter somente os nossos interesses, Senhor, o meu interesse, mas que eu possa considerar também, ó Pai, o interesse dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Antes agradece a Deus por essa palavra e a vida do irmão Érico dizendo amém. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Deus deu a sabedoria para o nosso irmão, entrou muito bem extraindo a essência dessa palavra. Que Deus continua usando grandemente. Temos o jovem ali, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que bênção te ver aqui junto com a gente. Glória a Deus, ficamos alegres. Irmãos, amanhã não teremos culto, tá? Aqui com o nosso templo, por causa do batismo que será às 10 horas da manhã. Nós vamos ter o culto lá, batismal, e daí durante o dia vai ser a confraternização, para não pesar os irmãos aí. Então amanhã nós estamos aqui com o templo fechado, tá? Mas continuamos a adoração nos nossos lares, e retornamos na segunda-feira às 20 horas, orando aqui, buscando a presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Nessa oração eu queria chamar os jovens, tá? Os jovens, o departamento de jovens, a liderança. Venham aqui à frente
Vamos orar por vocês, para que Deus abençoe grandemente nesse último culto desse ano, né, de vocês, mas grandes coisas estão por vir. Queremos liberar a bênção sobre a vida da nossa juventude, em nome de Jesus. Vai lá, Clércio, vai lá, se agarre na promessa, irmão. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, estende as suas mãos abençoando nossa juventude. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos seus atos, Pai, sobre a nossa vida. Senhor, pela palavra ministrada, Senhor, sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por este ano que o Senhor tem nos conservado, Senhor, debaixo da sua graça. Pai, eu oro pela juventude, Senhor, que compõe, Senhor, este departamento, Pai, para que o Senhor, Pai, os abençoe, Senhor, nessa passagem de ano, que o Senhor os livra, Senhor, das tentações, Senhor, que o mundo tem proposto, segundo, Senhor, as bandejas que tem oferecido. Senhor Jesus, que o Senhor conserve a mente deles como a mente de Cristo. Que o Senhor ajude, Senhor, revestindo, dando força, sabedoria, e que tudo quanto eles fizeram ou falar, seja na direção do seu Espírito. Eu abençoo as lideranças, Senhor, deste departamento. Eu abençoo, Senhor, as regências. Eu abençoo as famílias que estão instruindo esses jovens, Pai, para que o Senhor, Pai, dê, Senhor, saúde, Pai, e que cada dia cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Antônio, concede a bênção apostólica à igreja. Deus abençoe a todos, viu, irmãos? Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito reine sobre cada um de nós, e juntos dissemos amém. Vão em paz em nome de Jesus.